Minoxidil oral ou minoxidil tópico? Qual é o melhor? Nos últimos tempos, o minoxidil oral ganhou muita popularidade. Começaram a aparecer cada vez mais relatos de resultados muito bons e até a ideia de que o minoxidil tópico seria ficado ultrapassado. Mas será que o minoxidil oral realmente é muito superior? Eu sou a doutora Fabiana Vanik, médica dermatologista, e hoje eu quero explicar o que os estudos mostram quando comparamos as duas formas de tratamento. Quais são as diferenças entre elas e por que as escolhas não devem ser feitas simplesmente pensando em qual é o mais forte. O minoxidil já é um medicamento bastante conhecido no tratamento das alopécias, principalmente porque possui uma capacidade de estimular o crescimento dos fios de modo inespecífico. Durante muito tempo, a forma mais conhecida era a aplicação diretamente no couro cabeludo, principalmente nas concentrações de 2 a 5%. Nos últimos anos, porém, o uso do minoxidil por via oral em baixas doses ganhou bastante espaço na tricologia. E existe uma razão para isso. Quando o medicamento é tomado por via oral, ele não depende da aplicação diretamente no couro cabeludo. Isso pode ser interessante para pacientes que têm dificuldade de aplicar o produto todos os dias, que apresentam irritação com a fórmula tópica ou que simplesmente não conseguem manter uma rotina de aplicação adequada. Só que existe uma diferença muito importante. O minoxidil oral é um medicamento sistêmico. Isso significa que ele circula por todo o organismo e por isso também pode produzir efeitos em outros tecidos. Então, ao escolher entre o oral e o tópico, são duas formas diferentes de administrar o medicamento, com benefícios, limitações e perfis de segurança também diferentes. Um estudo brasileiro realizado por pesquisadores da Unesp comparou diretamente o minoxidil oral de 5 mg por dia com o minoxidil tópico a 5% em homens com alopecia androgenética. Foram 90 participantes inicialmente acompanhados durante 24 semanas em um estudo randomizado e duplo cego, e ao final, 68 participantes terminaram o estudo. E aqui está a parte que eu acho mais interessante. Quando os pesquisadores avaliaram a mudança na densidade dos fios nas regiões frontal e do vértex, não encontraram diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos, ou seja, aquele discurso de que o minoxidil oral necessariamente produz um resultado maior, muito superior ao tópico, não é sustentado por esse estudo. O grupo que recebeu o minoxidil oral apresentou bons resultados, mas o grupo que utilizou o minoxidil tópico também apresentou melhora. Em outras palavras, o tópico continua sendo uma opção muito relevante. E isso é importante porque às vezes uma novidade ganha tanta atenção nas redes sociais que parece até que aquilo existia antes deixou de funcionar. Não dá para responder dessa forma. O que podemos dizer é que o minoxidil oral não demonstrou uma superioridade geral e significativa sobre o tópico nesse estudo específico. Houve algumas diferenças em avaliações fotográficas de determinadas regiões, mas isso não significa que todo paciente terá um resultado muito melhor tomando medicamento por via oral. E existe um outro detalhe importante. Esse estudo avaliou homens com alopecia androgenética em determinados graus de gravidade. Portanto, não podemos simplesmente pegar esse resultado e aplicar da mesma maneira para todas as pessoas com queda de cabelo. Mulheres, homens, pacientes com diferentes tipos de alopecia e pessoas com outras doenças do couro cabeludo podem ter indicações e resultados completamente diferentes. Por isso, antes de escolher o minoxidil, eu preciso saber qual é o seu diagnóstico? Esse é um ponto que muitas vezes se perde quando o assunto vira uma tendência na internet. A pessoa vê um resultado, compra o medicamento e começa a usar sem descobrir por que está perdendo cabelo. E o minoxidil não é um tratamento para qualquer tipo de queda de cabelo. Aqui precisamos entender uma diferença fundamental. O minoxidil foi desenvolvido originalmente como um medicamento vasodilatador. O crescimento dos pelos foi observado como um efeito associado ao medicamento e posteriormente ele passou a ser utilizado para tratar alopécia de modo tópico. Quando utilizamos a forma oral, o medicamento circula por todo o organismo. Por isso, além do efeito no cabelo, podemos observar efeitos como aumento de pelos em outras regiões, retenção de líquidos, palpitações, alterações da frequência cardíaca e queda da pressão em alguns pacientes.
Isso não significa que todo mundo que utiliza minoxidil oral terá esses efeitos. As doses utilizadas em tricologia são geralmente menores do que as doses historicamente utilizadas para outras indicações cardiovasculares, justamente buscando equilibrar eficácia e segurança. Mas existe uma relação importante entre dose e efeitos adversos. Quanto maior a exposição ao medicamento, ou seja, maior a dose, maior pode ser a possibilidade de determinados efeitos colaterais. E é por isso que não devemos pensar que quanto mais, melhor. Inclusive, existem estudos avaliando doses diferentes de minoxidil oral, mostrando que a discussão sobre dose, eficácia e segurança continua sendo importante na tricologia. O minoxidil tópico continua sendo uma ferramenta muito importante. A principal vantagem aqui é que ele é aplicado diretamente no couro cabeludo, o que reduz a exposição sistêmica em comparação com a administração oral. Isso faz com que, para determinados pacientes, ele seja uma escolha bastante interessante do ponto de vista de segurança. Por outro lado, existe uma dificuldade prática. É necessário aplicar o produto regularmente, manter a rotina e conseguir distribuir corretamente a solução ou a espuma no couro cabeludo. Algumas pessoas também apresentam irritação, descamação, coceira ou dificuldade de tolerar a formulação. Isso interfere diretamente na eficácia na vida real. Não adianta existir um tratamento excelente no papel se o paciente não consegue utilizá-lo de forma consistente. Nesse sentido, o minoxidil oral pode ser uma alternativa interessante para alguns pacientes que não toleram ou não conseguem manter o tratamento tópico. Produtos. A associação pode ser considerada dependendo da extensão e da gravidade da alopécia, da resposta ao tratamento, da tolerância e do perfil de segurança daquele paciente. E esse é justamente o ponto que eu acho mais importante nessa discussão. Não existe uma competição entre minoxidil oral e minoxidil tópico. Eles são ferramentas que podem ser utilizadas de maneiras diferentes e até de modo conjunto. Em alguns pacientes, o tópico será suficiente, em outros, o oral pode fazer mais sentido. E também existem pacientes para os quais o minoxidil não é a principal questão naquele momento, porque precisamos investigar uma outra causa daquela queda de cabelo. Queda de cabelo é um sintoma e existem várias causas diferentes para isso. Pode ser alopecia androgenética, eflúvio telógeno, alopecia areata, alterações inflamatórias do couro cabeludo, alterações hormonais, deficiências nutricionais ou até mesmo algumas doenças sistêmicas. O tratamento muda completamente de acordo com a causa. Então, quando alguém me pergunta qual minoxidil eu devo usar, muitas vezes a primeira pergunta que eu faço é outra. Por que você está perdendo cabelo? Se eu não responder isso primeiro, posso simplesmente estar tentando estimular o crescimento de um fio sem tratar aquilo que está provocando a queda. E esse é um dos motivos pelos quais eu não gosto da ideia de escolher medicamentos apenas porque eles estão em alta. Então, minoxidil oral ou minoxidil tópico? Depende do paciente. O minoxidil oral é uma ferramenta muito importante na tricologia e pode produzir excelentes resultados quando bem indicado. Mas isso não significa que ele seja automaticamente superior ao minoxidil tópico. O estudo brasileiro que comparou 5 miligramas de minoxidil oral com minoxidil tópico a 5% não encontrou diferença significativa na densidade dos fios nas regiões avaliadas. Por isso, o minoxidil tópico continua tendo seu espaço e não deve ser abandonado simplesmente porque o oral ganhou popularidade. Na prática, eu considero fatores como o tipo e a gravidade da alopécia, a idade, o perfil de saúde do paciente, a tolerância, a rotina e a possibilidade de manter esse tratamento a longo prazo e, claro, o risco de eventos adversos. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreve aqui no meu canal e ative o sininho. E me conta aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar que o minoxidil oral não é necessariamente superior ao minoxidil tópico? Até o próximo vídeo.